Meus amigos, eu queria pedir uma atenção bem especial para vocês. É o seguinte, a Rosângela, que é mais conhecida como Danda aqui em Tubarão, na minha cidade, em Santa Catarina, está travando uma grande batalha contra um câncer metastático. Eu não vou me alongar muito aqui neste vídeo, porque eu gostaria que você prestasse atenção no que ela tem para dizer, certo? Eu nunca pedi nada para vocês aqui no canal, eu nunca pedi para vocês assistirem um vídeo meu até o fim. Mas essa vez vai ser uma exceção. Eu, por favor, estou pedindo para vocês que vocês assistam o vídeo até o fim, certo? Um beijo. Oi, eu preciso usar um remédio que custa cerca de 20 mil reais. Esse remédio foi negado pelo plano de saúde porque eles alegaram que não está no rol. E esse rol é atualizado de tempo em tempo e, no caso, no momento em que a gente está, como ele é uma droga nova, é um remédio novo, eles não fornecem por estar fora do rol. Aí eu entrei com uma ação contra o Estado para ver se eu conseguiria do Estado. Só que no Estado, nós tínhamos certeza que a gente ia conseguir ganhar. O advogado estava bem confiante, a médica estava bem confiante. O próprio médico perito que me atendeu aqui na justiça, ele me deu colocou bastante confiança assim, na possibilidade. Então, o meu problema, não o câncer, porque o câncer eu teria, mas a metástase ela já é resultado de imprudência. Não sei se imprudência, se é essa palavra correta, mas enfim. Eu tinha um câncer, o médico disse que era uma displasia mamária, que é uma coisa comum em mulheres, e beleza, ficou por isso mesmo. E 8 meses depois, o que aconteceu com essa displasia mamária, entre aspas, ela cresceu 8 vezes. Pois bem, mesmo sabendo disso, eu não coloquei processo nenhum contra o médico, não fiz nada contra ninguém que estivesse envolvido nessa questão. Porque até mesmo o médico que laudou errado, porque o câncer já tinha. A prova disso é que foram comparados 2 exames, um feito num determinado mês e 8 meses depois, em outro mês, em outro momento, com outro exame foi feita essa comparação e esse exame dizia que o câncer já existia lá naquele começo, naquele início, só que ninguém tinha percebido, né? Ninguém percebeu, quem laudou não percebeu, o médico que viu não percebeu. Hoje, qualquer médico que olhe aquilo ali, até eu que sou leiga, consigo perceber que tem tipo um nódulo com um formato irregular. Então, isso é batata, não tem como não dizer que é câncer. Mas, por alguma razão, eles não descobriram. Então, eu já venho de um processo em que o médico errou. Beleza, tudo bem. A gente vai confiante, que em 2016 eu fui confiante que tudo daria certo. Aí vieram complicações, veio cirurgia, que a cirurgia já sabia que ia vir, vieram as complicações, mas beleza, enquanto a gente tem só o diagnóstico de câncer, a gente tem a esperança de que a gente vai viver. Então o que importa é viver e viver bem e não ter metástases, isso era que importava. Aí em 2017 tiveram mais cirurgias, em 2018 eu tive que tirar com muita rapidez, ó, pra vocês terem uma ideia como é que é minha mama. Eu tive que tirar em situação de emergência a mama, isso aqui era pra ser uma mama direita. Não dá pra... Aqui é inchado, o ombro é inchado. Eu uso isso aqui, que é uma malha para poder evitar o linfedema. Tudo consequência do câncer. Isso aqui, na verdade, é consequência da radioterapia que eu fiz para tratar o câncer. A outra, eu tenho uma prótese, né? Não vou mostrar porque podem achar que isso aqui é libidinoso. Mas, nesse caso aqui, olha o buraco. Olha embaixo da axila. Então, quer dizer, a radioterapia, por alguma razão que nenhum médico consegue entender por que meu peito ficou desse jeito. Isso é tão estranho, sabe? Porque eles são médicos, com exceção de alguns poucos que são médicos mais recentes, mas médicos mais antigos, eles me dizem, Rosângela, eu nunca vi ninguém com quadro de radiodermítica, como eles chamam isso aqui, dessa maneira. E eles simplesmente não sabem o que fazer. E eu também não os culpo, porque na verdade se foi uma questão de uma eventualidade, né? Se eu fui azarada de estar com esse problema. Enfim, isso não é problema deles, mas enfim. Então, em 2018, eu precisei fazer essa cirurgia, tirar a prótese que estava aqui, porque ela estava sendo esmagada, ela estava sendo... ela ia acabar estourando, porque isso aqui estava muito apertado, isso aqui é muito apertado, isso aqui queima feito como se quando a gente queima muito no sol, que a pele fica para arrebentar. Então, ele queima dessa maneira. Aí, depois, eu continuei, né, isso foi no meio do ano, fiz uma esterectomia para parar de produzir. Esterectomia é quando a gente tira o útero, no meu caso, né, o útero, ovário, as trompas, então eu tirei todas as partes ali, e o ovário é o que
faz com que a gente produza estrogênio, que o meu câncer se alimenta de estrogênio. Meu câncer, ele é o câncer mais comum que existe e o mais agressivo também, já que ele é o mais comum, muito mais mulheres têm, então as mulheres acabam morrendo dele facilmente porque ele se alimenta de estrogênio e a gente produz estrogênio. Até agora que eu não tenho mais que eu tenho esterectomia, que eu fiz esterectomia, eu continuo produzindo estrogênio. Então, ocorreu que a partir de 2018, né, tinha tudo para ficar bem, eu tava feliz, apareceu uma mancha na minha coluna lombar, mas eu continuava feliz porque o que importava era, não tinha problema, já não tinha mais problema a aparência, ter engordado, ter perdido forma física, estar cansada demais, sentir dores todos os dias, acordar de noite com isso não mais nada disso tinha importância, porque o importante era que eu não tinha metástase. No entanto, aquela manchinha que o médico viu e disse que não era nada, era uma metástase. Então, olha só. Aí, esse ano, mais precisamente entre o dia 1º e 2 de maio, foi descoberto que eu tinha metástase, sim, e que ela não tinha só o 1 centímetro lá do comecinho, lá de setembro, ou seja, de poucos meses atrás. Ela já estava com cerca de 4, quase 5 centímetros e pegava uma vértebra inteira. A vértebra, gente, não é uma coisa tão pequenininha assim, também não é tão... tem muita importância, ainda mais que ela é a 5ª vértebra, então ela fica bem na curva da coluna. Beleza, aí aí o mundo caiu. Quando a gente descobre que tem metástase, pronto, é pior do que a primeira vez, porque o que a gente começa a pensar? Minha contagem daqui pra frente não vai ser quantos dias a mais eu terei, vai ser quantos dias a menos eu terei. E eu passei de contar de 1, 2, 3, pelo contrário. Só que como eu não sei em que número eu tô contando que o amanhã vai ser um dia menos, o depois de amanhã vai ser um dia menos. É assim pra todo mundo, mas pra quem tá doente, com a arma apontada pra cabeça é pior. Então, o que acontece? Aí, descobri, beleza, metade, de boa, de repente você daí dá um jeito, toma remédio e tal. E eu sempre fui bem criteriosa pra tomar remédio. Eu não gosto de tomar remédio pra dor, porque parece, a impressão que eu tenho é que eu acabo maquiando os problemas que eu possa vir a ter, porque se eu tomo um remédio pra coluna, ele não vai agir só na coluna, ele vai agir em todo o meu organismo. Essa é a minha concepção leiga, né, sem ser de médico. Então, o que acontece? Aí, fiz um PET-CT, que era um exame que na época o meu oncologista não contava como um método eficiente, eficaz de diagnóstico, de investigação. Então, quer dizer, eu não faria nunca. Aí, como eu teve uma transição de médicos, aí a médica pediu, realmente apareceu lá, aquilo lá era uma metástase, a gente tinha que tratar, o chão caiu, eu chorei muito. Só que tinha também no fígado, no braço, que é na parte do úmero, e no pulmão. Aí lá mudamos toda a estratégia de tratamento, e essa estratégia de tratamento passou de paciente oncológica para paciente oncológica paliativa. Isso significa que, olha, a grosso modo, a gente tá morrendo. Só que existem tratamentos que a gente pode fazer para prolongar um pouquinho a vida. Esse remédio de 21 mil, que deve estar entre 20 e 22 mil, sei lá, ele é uma dessas situações, dessas possibilidades. Só que acontece que eu tenho que tomar, que teria que gastar esse valor todo mês. Não mais que 3 anos, porque quando chegar a 3 anos, se ele for eficaz realmente, mesmo com 3 anos, ele para de ser eficiente, ou seja, ele começa é como se o meu corpo começasse a aceitar aquilo, é quando o corpo, eu esqueci a palavra, mas ele se acostuma, ele se habitua, então ele para de fazer efeito, né? E aí a gente passa para outro tipo de tratamento. No momento, o tratamento mais caro que eu precisei, que o plano não cobriu, que o SUS negou, porque o juiz negou esse remédio de 20 mil, que pra mim foi assim, ó, é uma sucessão de sustos, é uma sucessão de medos, é uma sucessão de tudo, sabe? E as pessoas não podem criticar, não falem que isso é coisa que tu fez, que isso é coisa isso, que isso é coisa aquilo, porque ninguém tá na pele, ninguém sabe o que a gente sente. Quando a gente escuta uma merda dessa, é pior ainda. Mas, enfim, ocorreu que a gente colocou o processo pra tentar, né? Primeiro o plano negou, e a médica, né, não foi nenhum nem 2 médicos, foram cerca de mais ou menos uns 5, 6 médicos que me garantiram que Kisqali ou Ribociclib, que é a mesma coisa, seriam os remédios que poderiam me ajudar muito. Porque o que acontece? Ele potencializa o efeito dos que eu já tomo.
que eu comecei a tomar a partir do momento que eu descobri a metástase. Porque existe uma média de sobrevida para as pessoas que é de 5 anos. Essa média é tirada uma amostra de várias pessoas, essas várias pessoas se vê como é que funciona ali a questão dos remédios, do tratamento e tal. Tem umas que morrem com 3, tem uma que morre com 7. Então, no caso, é como se a média fosse 5 anos, né? Sendo assim, eu teria mais ou menos uns 3,5 pela frente, sofrendo, labutando. Se o Kisqali der certo, eu teria 3 a mais. Ou seja, de 3 anos que eu teria, contados já desses que já passou, desse tempo que já passou, que eu já tinha mancha e não sabia que era uma metástase, eu teria só 3. Contados com o Kisqali, eu teria, digamos, 6. Gente, eu tô lutando pra ter, sabe, meses a mais, anos a mais de vida. Eu não tô lutando como a maioria de vocês que tá lutando assim, ó. Quando eu ficar velhinha, eu vou fazer isso, aquilo. Não, eu não vou ficar velhinha. E essa a minha angústia. Por quê? Já foi um erro médico. Esse médico não descobriu o câncer. Ele não, eu repito, isso eu sou muito justa. Ele não evitaria o câncer, ele evitaria a metástase, porque tem muita diferença um nódulo de menos de 1 centímetro para um nódulo de 8, que é o que chegou no meu caso. E aí ele já é considerado estágio avançado, sabe? E pergunta se eu se eu me cuidava todo ano certinho. Não, eu não me cuidava, eu continuo me cuidando. Eu vou ao ginecologista todo ano certinho. Eu só errei indo no ginecologista errado. Eu só errei por não saber que a mama, quando tem algum problema, a gente poderia ir direto no mastecto. Eu não sabia, eu não conhecia nada disso. Eu só errei porque eu não sabia que quando tem retração de mama, quando tem retração de pele na mama, eu não sabia que a gente poderia... que aquilo que é câncer. Retrair o mama é câncer. Só não vai ser, se provarem o contrário, não é o contrário. Não é câncer, mas vão investigar. Não é assim. Tentem, coloquem na cabeça das meninas que vêm aí, das mulheres, tudo o que é de anormalidade na mama é câncer. Pode ser que não seja, não o contrário. Mas eu não sabia disso. Então, o que aconteceu? Foi uma sucessão de erros. Hoje, isso aqui, vou mostrar bem. Não tô nem ligando porque não é nenhuma mão, né? Quem é que vai falar alguma coisa com relação a eu tá me mostrando? Isso aqui é consequência de erro. Mas você vai falar com os médicos dizem, mas eu não sei como, mas eu não sei. Uns dizem, pode ser que a máquina tá descalibrada, não sei o quê. Mas a certeza ninguém me dá, porque ninguém vai querer colocar o seu na reta. A única certeza que eu tenho hoje, neste momento, que eu posso dizer pra vocês, é que eu confio plenamente na minha médica, Fernanda Daltoé. Só que ela é minha médica há alguns meses. Ela não é minha médica lá desde o começo, quando eu tava com esse menos de 1 centímetro na mama. Infelizmente, ela não era minha médica. Ela é a única médica que eu posso dizer pra vocês assim, eu confio plenamente. Os outros, ou eu desconfio, ou eu não confio nada, ou eles não me passam a segurança, sabe, do tratamento, porque talvez não saibam também não culpo eles, mas ela no momento é a única pessoa que me dá um suporte de verdade. E então eles me negaram, a justiça me negou, julgou improcedente, não, e ele falou, o juiz, eu não vou citar o nome do juiz aqui, porque a gente sabe que vindo de cima para baixo, quem se ferra sempre é o de baixo, né? Mas ele disse que não concederia. Por que não? Porque existem outros tratamentos. Eu queria saber dele quais, só que a gente não tem contato com o juiz, né? Eu perguntei pro advogado qual, ele assim, Rosângela, eu não sei, eu não entendo, porque o advogado, gente, vocês não têm noção, ele assim, Rosângela, foi feita uma perícia que tinha tudo a teu favor, era certo que a gente ia ganhar. A médica falou a mesma coisa, ela ainda me disse assim na última consulta, ela falou assim, quando o remédio chegar, tu não toma sozinha, tu tem que vir aqui porque tu tem que fazer o exame, porque ele é um remédio que dá uns efeitos colaterais um pouquinho mais acentuados. Eu falei, não, doutora, fica tranquila, claro que eu vim aqui, imagina que eu não vou ter tempo alguns dias. Isso aí já fazem quase 2 semanas. E aí vem a notícia o quê? Que eu perdi, que eu não consegui. Gente, eu não tô conseguindo poder viver um pouquinho mais. Eu não tô lutando por uma bariátrica, me desculpem as minhas amigas que já fizeram, eu sei que é importante, mas não é isso que eu quero, porque gorda ou magra, elas vão permanecer vivas. Eu não tô lutando por uma cirurgia pra diminuir o meu nariz, que eu sei que é grande, pra um negócio no cabelo, não é isso, eu não tô fazendo nada que me mantenha viva, independente de eu fazer ou não.
Eu preciso disso para ficar viva um pouco mais. Porque muito, eu já sei que independente do remédio eu não vou conseguir. E o tratamento inteiro de 3 anos não vai durar mais que... Não vai ser um gasto de mais do que 600 mil reais. É muito dinheiro, é muito. Mas a minha vida... Não é possível que a vida da gente não valha isso. Eu fico assim, indignada. Geralmente eu não sou assim de chorar, mas eu fico indignada. Porque não é só comigo. Quanta gente que eu vejo aí, quantas crianças, que os pais têm que se humilhar pra conseguir dar atenção pro filho, pra conseguir dar saúde, pra conseguir dar o mínimo que ele precisa, que é saúde, que é direito, gente, isso é direito. Eles roubam 20 mil, como se fosse nada, eles roubam milhões, como se fosse nada. E eu tenho que estar aqui chorando, esses pais têm que estar chorando, se humilhando por uma coisa que é direito nosso. Aí dizem, mas vai ver que é porque ela tem plano de saúde. Que bom que até agora eu não dei gasto pro SUS. Que bom que o gasto seria agora só esse. Olha o quanto o SUS deixou de gastar. Eu pago imposto mesmo que todo mundo paga. O mesmo que o pobre, o mesmo que o não pobre, o mesmo que o rico, o mesmo que o milionário, eu pago o mesmo imposto. O mesmo imposto que eu compro uma barra, que eu pago uma barra de sabão, qualquer um vai pagar o mesmo valor na mesma barra de sabão. Por que eu não tenho direito? Me diz, por que eu não tenho? Se alguém conseguir me explicar, se alguém conseguir me dizer, porque o advogado, o juiz, ele agiu assim por isso e aquilo. Se alguém conseguir me dizer isso, me diga, por favor. Esse tipo de vídeo eu não costumo fazer, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Eu nunca pedi ajuda pra ninguém, não é nem por orgulho, é porque eu prefiro eu ir atrás dos meus direitos. Mas qual é o juiz que vai ser contra outro juiz? Que vai passar por cima da palavra de outro juiz? Não vai ter, gente, não vai ter. Ainda assim, a minha médica tá confiante, o Wagner tá confiante, tem muita gente confiante, embora a minha família esteja bem abalada. Mas eu pergunto pra vocês, quando que vai vir? Se eu ganhar, quando? Eu não tenho tempo pra esperar que eles decidam se eu tenho ou se eu não tenho direito de vida. Me desculpem o desabafo, me desculpem, mas é só pra vocês tentarem entender uma situação que não é fácil.